se eu chego lá e levo um problema, se a entidade que estiver lá no dia é um preto velho, certo, ou um caboclo, ou, tem diferenças no sentido do que vem virá dali? Tem diferença. Não é diferença. A alma do conteúdo vai ser a mesma. Tá? Mas a forma de passar a mensagem é diferente. Tá? Então, vamos dizer, se nós três fôssemos contar a mesma história, a Ana vai contar do jeito dela, você vai contar do seu e eu vou contar do meu. No caso das entidades, os arquétipos funcionam exatamente assim. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência. Então, você começa a ver o mundo através de outros olhos e de outros olhares. E é exatamente isso. Por mais que a história seja a mesma, a forma de contar é diferente. Sim. Então, cada entidade tem a sua especialidade, tem a sua forma de trabalhar, né? Então, você vai ver que tem uns que são mais firmes, né? Tem outros que são mais acolhedores, tem outros que já são vamos. Então, assim, depende muito. Cada um deles tem a sua forma, tem o seu jeito, e e isso é muito interessante. Você pode ter o mesmo problema, e você fala assim, eu vou ficar lá, eu vou passar 5 vezes no atendimento. As 5 vezes que você for, você vai passar com entidades diferentes, para falar do mesmo problema. E você vai ver que com cada uma, eles vão tratar um aspecto de um jeito. E todas elas com o mesmo fim. Mas cada uma delas dentro da sua expertise. Então, é muito interessante porque você acompanha o processo e você vê que cada um vai acionar uma chavinha ali dentro de você. Entendeu? De acordo com o seu olhar, de acordo com o olhar do arquétipo que ele representa, né? Certo. E quando você fala de arquétipo e dos orixás para as pessoas também entenderem, são forças, são energias, são aspectos ligados também a forças da natureza, né? Muitas vezes, né? O orixá, ele é um aspecto ligado à força da natureza. Então, cada orixá representa... Tem até um lugar de representação na natureza, né? Que é o que a gente chama de ponto de força. Então, por exemplo, Iemanjá é o mar, Oxum é a água doce, Xangô a pedreira, você tem Ogum com o caminho, com as estradas de ferro, você tem Oxóssi com as matas. Então, isso é orixá. Quando a gente vai pro arquétipo, que é quem conversa com você, porque o orixá, a gente entende que ele tá lá pra cima, né? O orixá é uma divindade, né? Exato, ele é uma divindade. Orixá é divindade. Então, o orixá, quando ele vem, ele manta você com um pouquinho da energia dele, ele vem, ele dança, você sente aquela energia, mas o orixá não fala. Tá? Quem vem pra conversar são os guias, que os guias são arquétipos, que é aquilo que o Vitor estava falando na outra conversa. Então, você vai ter o arquétipo do preto velho, do caboclo, do baiano, do boiadeiro, o Exu, a pombagira, o erê, que são as crianças. Então, cada um desses é um arquétipo específico e ele vem dentro de uma força, tá? Então, imagina só que você teve um espírito lá atrás que conseguiu superar tudo isso que precisa e passar para um outro nível de evolução. E esse espírito, ele era ou um preto velho, ou um caboclo, ou alguma coisa desse tipo. Quando você tem hoje um outro espírito que chega num grau de evolução e ele tem na alma dele aspectos que se identificam com aquele que estava lá de trás, ele entra para essa falange. Então é um grupo de espíritos que vê as coisas e trabalha da mesma forma. Deu pra entender? Ficou claro? Deu. E aí, então o que acontece? Então quando você fala, por exemplo, preto velho, nem todos os espíritos de preto velho eram espíritos de escravos. Você tem espíritos que vieram depois, mas que também, de alguma forma, se ligam a isso. Tá.
por alguma vivência que ele teve, por alguma situação. Então ele tem nele, na essência dele, na alma dele, alguma coisa que vai ligar ele nessa falange desse arquétipo específico. Certo. Entendeu? E aí, como eu falei, cada arquétipo trabalha com coisas específicas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma das falas de Preto Velho, tá? Tá. Para você entender, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. O que você imagina quando você pensa num Preto Velho? Sabedoria? Sabedoria, eu ia falar sabedoria. Sim. Sabedoria. Conhecimento. Então tá. Então vamos abrir um pouquinho isso. Sabedoria, óbvio. Porque são os espíritos anciões, então, assim, isso. O Preto Velho, ele é um espírito que ele teve que passar por um processo imenso. Mas a gente vê no Preto Velho umas coisas que todo mundo esquece. Perseverança. Ele não desistiu. Você vê resiliência, que é uma coisa que a gente não sabe nem o que é mais hoje em dia. Isso é coisa de Preto Velho. E você vê uma coisa que as pessoas esquecem, que é a liberdade. Um Preto Velho só vira Preto Velho porque ele consegue se libertar das amarras dele. E essas são as coisas que são bonitas da gente ver dentro da religião. Então, por exemplo, quando o Preto Velho chega, e muitas vezes ele vem falar, os Preto Velhos muitas vezes falam, olha, gente, quem era escravo era eu, mas quem tá com a bola de ferro presa no pé é você. O que te prende? Então, veja como o olhar muda, né? Então, cada um desses arquétipos, ele vai trabalhar com as coisas que são as dores nossas. E por que eles são tão sábios? Porque eles já viveram, eles já passaram por aqui, eles sabem as dores que a humanidade tem. Essa é a beleza da Umbanda. Eu não estou trabalhando para lá, eu estou trabalhando para cá, pro aqui, pro agora. Qual é a tua fratura exposta? Vamos curar isso. Entendeu? Não adianta ficar no porvir, divagando. Exato. Não adianta ficar divagando e você tá aqui com uma fratura exposta. Não. Tem fratura exposta, então, pera lá, vamos cuidar da fratura exposta. E essa é que eu acho a coisa mais bacana, é que cada um deles vai olhar para a tua fratura exposta e cada um vai fazer uma coisa diferente. Todos eles vão cuidar da fratura, mas cada um do seu jeito. E isso vai te abrindo uma visão de mundo muito diferente e muito única, pela visão de cada um deles. Porque a hora que você vê, você é uma pessoa que começa a ter visões muito distintas da mesma coisa. Então, é muito enriquecedor. Uma expansão. Né? Exato, é muito enriquecedor. Exato. Da vivência com o processo da vida. Exato. Então, é óbvio que vai colocar... Muitas vezes coloca você em xeque, né? Que tem hora que eles falam umas coisas que a gente olha e fala assim, ai, minha Nossa Senhora. Porque é isso. Tem hora que eles pegam exatamente aonde dói. Mas por quê? Porque muitas vezes ou você não tinha visto ainda aquela situação, ou não tinha entendido aquilo daquela forma, ou você tá tentando mascarar a situação. Acho que vocês já viram isso algumas vezes, né? Então, e eles escutam você falar, e aí a hora que você termina de falar, ele fala assim, E por que isso que você tá me falando... Você tá falando isso, mas eu tô vendo isso. Então, assim, ele vai te questionar, ele vai colocar em xeque aquilo que você tá falando. Não porque ele duvida de você, mas porque o que você tá falando é um aspecto, ele tá vendo muitos outros ali. Deixa eu tirar uma dúvida, aí é algo que... Porque se a gente for pensar desse aspecto dos espíritos, né, que já passaram por aqui, existe a possibilidade, como que é isso, dos espíritos, porque você está dizendo num contexto sempre que os espíritos, sempre, não sei, eu que estou falando, aparecem com esse intuito do bem. Certo. Minha pergunta é, existem também espíritos que vêm com outros propósitos que não são exatamente do bem, como no espiritismo, por exemplo, quando a gente vê as terminologias da obsessão, enfim, de algum tipo de influência por aí.
Como é que é essa questão para a Umbanda? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente empodera a pessoa a se relacionar com o que é sagrado dela. Ou seja, você tem os espíritos que te acompanham, que é a sua família espiritual, que é a tua egrégora. Tá. Ok? Por que a gente tem desenvolvimento mediúnico? Exatamente para te ensinar a entrar em contato com eles. Ensinar quem são eles e você entender a energia deles e o que está em volta de você. Tem outras coisas por aí? Tem. Faz parte da sua mediunidade? Não. Você precisa entrar em contato com eles? É questionável. E eu não tô falando nada do espiritismo, tá? A prática lá é de outro jeito a forma de ver. A questão é, existem momentos que você, por questões suas, da sua vida, do seu dia a dia, você se coloca numa situação onde você entra em contato com algum desses espíritos que tá por aqui só pra fazer fusquinha. Tá? Bandalheira. Só pra encher o saco. Então, assim, você, por alguma razão, vamos dizer lá que você tá meio deprimido, aconteceu alguma coisa, de alguma forma você se conecta com aquilo. Mas veja, se você sente alguma coisa, você olha e fala assim, nossa, mas eu não tava assim, né? Isso aqui não é meu, mas que coisa. E você já muda o seu pensamento, você automaticamente se desconecta. Certo? Uhum. Se eu penso que eu tô me relacionando com o sagrado, e eu penso que o sagrado, na nossa visão da Umbanda, é amor puro e simples, não existe castigo, não existe nada, é só amor. Qual é o sentido de eu ter que ficar me relacionando com isso? O que eu aprendo com isso? Uma coisa é você chegar lá desequilibrado e eu falar pra você, olha, tem alguma coisa aí que não é sua, vamos te limpar. E vamos trazer você pra consciência pra você não se conectar mais com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. Tá. A outra coisa é, por que eu tenho que ficar buscando espírito pra fazer caridade se eu tenho aqui um monte de pessoa quebrada que eu tenho que auxiliar? Entendeu a diferença, Ivo? Uhum. Não sei se fez sentido. Mas a Umbanda, ela olha pra pessoa muito mais do que pro espírito. Então, se você chegar lá com algum problema e tiver alguma coisa de energia, independente de ser espírito, pode ser uma energia, pode ser alguma coisa que você pegou de energia que as pessoas não acreditam muito, mas é verdade, energia de inveja, de coisas assim, às vezes te dá uma cacetada, você não sabe nem por quê. E tem gente que muitas vezes chega no terreiro falando assim, fizeram uma cumba pra mim. A gente já olha e fala assim, é mesmo? Nossa, que coisa. E não é. Mas às vezes a pessoa tá ali com uma inveja, isso pega você um pouquinho desregulado, isso vai ajudar a te desregular ainda mais. Então o que é? É tirar isso fora e belezinha, acabou. Isso não precisa ter espírito envolvido. As questões que tem espírito, aí já são outro processo. A Umbanda não lida com espírito? Lida. Porque, afinal de contas, se alguém fizer um trabalho pra você, fizer qualquer coisa... Só que, assim, são casos muito raros, entendeu? As pessoas têm uma ideia de que se levantar de madrugada pra ir no banheiro e der um tropeção no pé da cama, pronto, tá macumbado. Gente, pelo amor de Deus. Não, você só não tava enxergando e tropeçou no pé da cama. Então, assim, criou-se uma aura de mistério pra determinadas coisas que não precisa ser assim. E o olhar da Umbanda é muito mais pro vivo do que pro morto. O morto, ele é importante pra gente? Absolutamente. Por isso que os guias vêm. Só que a hora que você entende que os guias são a sua família espiritual, não faz sentido você se ligar a uma coisa que não vai te trazer amor, acolhimento e benefício. Percebe a diferença? E eu não tô aqui pra julgar mérito. Eu não tô julgando mérito. Isso é a forma como a gente faz na Umbanda. Como fazem em outro lugar, cada lugar tem a sua forma de agir e o jeito que acha que tá certo e que tá errado, né? Essa é a forma que a Umbanda trabalha. É o que faz sentido pra mim, para a minha pessoa.